Boa noite, meus queridos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Luiz Carlos Júnior e hoje, dia 1º de junho de 2015, eu inicio uma série de vídeos que tem por objetivo esclarecer as Escrituras Sagradas a respeito de alguns pontos. Não somente esclarecer, mas trazer um ensino correto a respeito de determinadas distorções que nós estamos vivendo nos últimos dias. Hoje, especificamente, nós vamos falar um pouco a respeito dos ensinamentos de Cristo Jesus e de todo o paralelo que existe nas Escrituras a respeito desses ensinos concernente à volta dele, aos últimos dias, e iremos focar na questão dos selos que estão em Apocalipse. O objetivo nessa noite é combater uma doutrina equivocada, chamada doutrina pré-tribulacionista. A doutrina pré-tribulacionista, ela não encontra amparo seguro nas Escrituras. Conforme você vai poder ver ao longo desse vídeo, perceber que a doutrina pré-tribulacionista, ela define determinadas coisas que não tem realmente nenhum amparo dentro das Escrituras e que fazem com que fujamos dos ensinos de Cristo Jesus para nós. Você vai poder observar que aqui eu vou tentar provar, ou vou provar para você, que os ensinos de Jesus para nós são e foram completos. Que nele estão contidos todas as verdades e todas as chaves que nos mostram a respeito da sua vinda, que nos mostram a respeito da sua ressurreição. Você vai poder compreender também que essa doutrina pré-tribulacionista faz com que muitos fiquem desatentos com relação aos momentos que nós estamos vivendo. E não somente isso, ela faz divisões perigosas entre aquilo que Jesus disse aos discípulos como sendo somente para os judeus e somente os ensinos de Paulo ou de outros apóstolos em revelações como sendo ensinos para nós enquanto igreja, com o arrebatamento que vem antes do momento que realmente deveria vir. Você vai poder observar comigo dentro desse paralelo a sincronia dos ensinos de Jesus em Mateus 24 com o Apocalipse 6, e você vai poder observar nesse primeiro momento que aquilo que o Senhor fala para nós e nos alerta é exatamente aquilo que ele revela em Apocalipse no capítulo 6. Então vamos abrir as Escrituras comigo no capítulo 24 de Mateus. A partir do versículo 3, você vai poder observar os discípulos conversando com ele e as Escrituras dizendo assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E aí Jesus começa. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, o primeiro momento, queridos, a respeito dos dias do fim, é concernente ao engano. O engano que haverá nesses últimos dias, que como as próprias Escrituras dizem, se possível fosse, eles poderiam levar até os próprios eleitos. Mas eu quero que você observe a seguinte coisa. Abra comigo em Apocalipse, no capítulo 6 de Apocalipse, a partir do versículo 2, e você vai observar as Escrituras dizendo o seguinte: Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Aqui é o primeiro selo do Apocalipse, e nesse primeiro selo do Apocalipse você vê o quê? A figura de um cavalo branco, e o que estava montado nele, ele tinha um arco na mão e ele recebeu ali a capacidade de receber vitória. Aquilo ali é o quê? Falando a respeito do anticristo, falando a respeito justamente do primeiro momento que vai se instalar a partir do primeiro selo, que é um momento de engano. Ora, queridos, para que o trono do anticristo se estabeleça num primeiro momento, numa falsa paz, a primeira coisa que é preciso que ocorra é justamente o engano. E Jesus nos relata isso em Mateus 24, no versículo 4 e 5, que ele mostra que o primeiro momento é um momento de engano. Observe o versículo 5.
de Mateus 24. Diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então o primeiro momento que nós temos é o momento do engano. Mas vamos observar isso continuando mais adiante. No versículo 6, ele começa a falar de quê? E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, nós temos o segundo selo em Apocalipse. Vamos ver o que é o segundo selo. O segundo selo diz assim as Escrituras, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 3 e 4. Diz assim: quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então você observa que o segundo selo é um selo justamente relacionado à questão da guerra. É um selo que está relacionado diretamente à falta de paz entre os homens, aonde uns matariam aos outros, uns se levantariam contra os outros, mas esse selo ele está específico, mostrando que esse cavaleiro ele vem trazer o quê? A guerra, que foi o que Jesus falou. Voltemos lá para Mateus 24. No versículo 7 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. Um componente novo aqui: engano, primeiro selo, guerra, segundo selo, e o terceiro selo é relativo ao quê? Relativo à fome. Então vamos observar, fazer esse mesmo paralelo com Apocalipse, e vamos ver o que é que em Apocalipse, no versículo 5, nos diz a respeito do terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos quatro seres viventes que dizia: um quenis de trigo por 1 denário, e 3 quenizes de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, querido, você pode ver aqui o que? Do que está sendo falado aqui? Fome, de uma disparada nos preços, uma dificuldade com relação aos alimentos, uma escassez com relação à questão dos alimentos que vai haver no momento de abertura do terceiro selo, e isso vai influenciar diretamente a questão de finanças e a capacidade da humanidade de poder adquirir alimentos a um preço razoável. Então, o terceiro selo está relacionado a fomes, que é justamente o que o Senhor fala lá em Mateus 24, no versículo 7. Mas vamos continuar nesse mesmo versículo. Esse mesmo versículo ele continua falando da guerra, ele entra com um novo quesito, que é a questão da fome, mas ele continua: e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Ora, nós vimos que recentemente nós tivemos um terremoto, no Nepal, onde houveram mortes de milhares de pessoas. Há pouco tempo atrás nós tivemos um terremoto no Japão, nós tivemos um tsunami ali na parte daquela região também asiática, que matou milhares de pessoas. Nós tivemos um terremoto no Haiti que matou milhares de pessoas. Então, quando você fala de peste, você fala de terremotos, você fala de guerras, você também está falando de quê? De morte. Então, vamos observar o que é que fala a questão do quarto selo. O quarto selo, ele fala o seguinte, versículo 7 de Apocalipse 6. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com o quê? Com a espada, e com fome, e com a peste, e com as feras da terra. Então aqui você pode observar, querido, que o quarto cavalo de Apocalipse, que é um cavalo que amarelo,
ele está relacionado à questão de quê? À questão da morte. O quarto selo refere-se exclusivamente à morte, que é o que Jesus está falando aqui em Mateus 24, no versículo 7. O que é que nós podemos observar? Que se você espera um arrebatamento que venha antes dos momentos que está revelado em Apocalipse, a partir da questão da revelação dos selos, né, das trombetas, que nós falaremos mais adiante, e das taças da ira de Deus, você está redondamente equivocado. Você pode observar que o que Jesus está falando aqui, que não é para os judeus, ele está falando para a sua igreja, ele está falando para o seu povo de maneira geral, ele está falando inclusive para aqueles que iriam de todas as nações se tornarem discípulos. Lembra? Logo após Jesus ressuscitar, o que é que ele faz? Ele cria ali a grande comissão e a primeira instrução que ele dá é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho, o quê? Que eu vos tenho dito, que eu tenho ensinado para vocês. E o que é que Jesus ensinou? Jesus ensinou a respeito do Pai, a respeito do amor, a respeito da vida eterna. Jesus ensinou a respeito da humildade, do serviço, tudo que o Senhor tinha ensinado, inclusive esse ensino a respeito dos últimos dias, que haviam poucas semanas que ele tinha instruído os discípulos, isso deveria ser levado até os confins da terra, meu querido. Então, se você imagina, né, que aquilo que Jesus estava falando não era para você, aguarde um pouquinho mais e você vai poder observar que existe uma total sincronia entre aquilo que Jesus ensinava e entre aquilo que Pedro ensinava, nós vamos ver, entre aquilo que Paulo ensinava, nós vamos falar a respeito da ressurreição de maneira mais a fundo, que era o que Paulo estava ensinando com relação à vinda de Jesus Cristo, e nós vamos posteriormente, num segundo momento, continuar esse ensino, falando também dos outros 3 selos que estão relacionados a um momento que vem depois da revelação da abominação da desolação. Observe em Mateus 24, logo depois do versículo 7 para o 8, Jesus ele fala claramente: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Eu sei que muita gente imagina que o princípio de dores, de verdade, é essa dificuldade que já está no mundo. Mas eu digo para você que o princípio das dores ele vai ser o primeiro momento, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, aonde Apocalipse nos revela, através das trombetas, através da ira, através de tudo, nos é revelado que o nosso meio ambiente, a terra, ela vai sofrer de alguma forma nas águas, nos vegetais e em outros pontos, e isso vai afetar o homem diretamente. Então, eu espero que isso tenha trazido para você edificação, algum tipo de esclarecimento, e num segundo momento nós iremos avançar nesse estudo a respeito do que Jesus falava, a respeito da sua vinda e com relação aos selos e à sincronia daquilo que Jesus está falando com relação à sua volta, que também está registrado lá em Apocalipse. Deus em Cristo abençoe a sua vida e eu espero que você esteja aberto a compreender que a revelação de Jesus Cristo para os últimos dias, ela é para você. Que as profecias, elas estão agora sendo descortinadas diante dos nossos olhos para que nós tenhamos base para as dificuldades que hão de vir sobre o mundo nos últimos dias. Muito obrigado. Amém.